Muito bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, a partir do verso 13. E a Palavra de Deus diz assim: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém? É incrível como que naquela época, tanto os herodianos como os fariseus, que eram grupos, na verdade, que se confrontavam, mesmo assim eles se uniram para tentar derrubar o Senhor Jesus Cristo. E fizeram uma pergunta pertinente com relação aos impostos, aos tributos que eram recolhidos na época. E aí perguntaram para Jesus: o senhor acha que é justo pagar tributos? O senhor acha certo isso? E é incrível como Jesus responde de forma tão sábia e declara diante deles que dá a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Assim também é na nossa vida nos dias de hoje. Nós somos cristãos e somos inseridos nesse mundo. Esse mundo existem leis e nós devemos, como pessoas que fomos justificadas por Cristo, seguir as leis, seguir exatamente o que a lei prega. Se existem impostos a serem recolhidos, nós temos que pagar os impostos, não temos que sonegar impostos. Se somos empregados numa empresa e devemos respeitar as regras da empresa, devemos fazer isso, porque isso é justo diante de Deus. Por isso que Jesus responde de uma forma sábia, o que lhe perguntaram. Nós temos que cumprir as regras desse mundo, as leis desse mundo, para que nós não sejamos fora da lei. Mas acima de tudo, também, independente disso, temos também que seguir as leis de Deus. Deus nos chamou para ser santos, então nós devemos ser santos. Devemos buscar a santidade, devemos meditar na palavra de Deus, devemos realmente buscar a Deus para entender quais são os seus desígnios e propósitos para a nossa vida. Mas também não podemos fazer as coisas de Deus dizendo que temos o direito de confrontar as leis desse mundo. Confrontar, o que eu quero dizer, é não seguir as leis desse mundo. Jesus não falou isso. Por isso que nós temos que tomar cuidado como cristãos, como pessoas que são crentes no Senhor Jesus Cristo, que devemos seguir as leis dos homens e também a lei de Deus. Lembre-se sempre disso. Nós não pertencemos a esse mundo, mas estamos inseridos nele. Somos peregrinos nessa terra, mas precisamos, por estarmos aqui, precisamos seguir a lei. Precisamos seguir a lei que é imposta pelas autoridades, seguir os governos, né? Então, como cristãos, devemos fazer isso, né? Devemos ser justos, porque nós somos justificados pelo sangue de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar nessa manhã. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus,
Que possamos, ó Deus, inclinar os nossos corações a Ti e ter o pleno entendimento, ó Deus, que somos peregrinos nessa terra, mas que, acima de tudo, Senhor Jesus, devemos seguir as leis impostas pelas autoridades nesse mundo e que também, acima de tudo, nós devemos seguir as Tuas leis e mandamentos, ó Deus. Que possamos, ó Deus, colocar o Teu reino e buscar o Teu reino em primeiro lugar e também, ó Senhor Jesus, ser santos nessa terra e seguir as autoridades, Pai, em nome de Jesus. Que possamos, ó Deus, viver nessa terra, Senhor, como verdadeiros cristãos, ó Deus, como luz nessa terra e sal desse mundo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia e não se esqueçam, se inscrevam nesse canal, curtam essa mensagem e compartilhem essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis para que também possa estar abençoando outras vidas em nome de Jesus. Amém.